dia. A palavra do Senhor em Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23 diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E o verso 24 diz: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Certamente, todos os dias o Senhor tem nos amparado, tem nos fortalecido. Aquilo que pode nos dar esperança não é a prata, o ouro, não é esse mundo, mas o nosso Senhor. A sua palavra é fiel, os seus desígnios são preciosos, são perfeitos. E certamente o maior de todos os tesouros, a minha porção, a nossa porção não é uma grande herança desse mundo. Não são dólares ou qualquer outros valores desse mundo. A nossa porção é Deus. Ninguém pode nos tomar. Nem ladrão, nem ferrugem, nem traça, nada pode nos tomar o Senhor. Bendito seja o seu santo e maravilhoso nome. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos. Semana passada tivemos aquele momento para meditarmos um pouquinho sobre a Reforma Protestante e hoje daremos continuidade ao livro de Gerhard, que A Graça que Transforma. Hoje é a lição 13 e o texto básico da nossa lição é Efésios 3, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez, agradecemos e rogamos. Agradecemos pela oportunidade, pela bênção de mais um dia e rogamos ao Senhor que nos conceda mais uma vez capacidade para entender e integridade, Senhor, força, ânimo para viver, para praticar a Tua Palavra. Nos ajuda. Somos tão imperfeitos, tão falhos, mas nos aperfeiçoa através da Tua Palavra, mediante o agir poderoso do Teu Santo Espírito. Nos conforma à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dEle, por meio dEle e para Ele, a honra e a glória. Amém. O menor de todos os santos, o menor de todos os santos. Viver à altura de quem somos é um desafio imenso e necessário. Quanto mais sabemos a respeito de santidade, mais nós nos sentimos pequeninos, aquém do que deveríamos. Também reconhecemos a necessidade da suficiência, realmente da graça para o nosso auxílio. Sabemos que somos incapazes, insuficientes, imperfeitos, que estamos aquém e que se não fosse o Espírito Santo que nos ajudasse, nós não conseguiríamos. O homem não tem capacidade nele para buscar o bem, para praticar a vontade de Deus. A graça de Deus é quem nos concede essa bênção maravilhosa. A graça maravilhosa do Evangelho é que Deus transforma os piores pecadores nos preciosos servos aos seus olhos. E as pessoas que eram temidas até então, até pelos cristãos, como foi o caso de Paulo, que perseguiu a igreja, mas então se tornou apóstolo de Cristo, servo do Senhor. Em Efésios 3:8, Paulo se refere a si mesmo literalmente como o menos que o mínimo. Seria o micro, seria insignificante mesmo. Menos que o mais baixo. É uma expressão realmente intensificando a pequenez ali. Seria, na expressão popular, um tiquinho. Eu falo, eu não sou nada, eu sou insignificante. Como Paulo via a si mesmo. Muitos acham que
Títulos é para notoriedade, para receber, para serem aplaudidos, para receberem ali homenagens e glórias, louros desse mundo. Mas Paulo nunca requereu isso. O apóstolo, ele se colocava indigno. Ele falava, ele falava, ele como que ele como apóstolo foi fruto do favor imerecido. Ele recebeu um favor de Deus. Ele não merecia, ele merecia a condenação, ele merecia ser destruído, ele merecia ser condenado, porque perseguiu a igreja do Senhor. Mas aquele que era perseguidor tornou-se perseguido. Aquele que intentava o mal buscou realmente produzir ali a graça, buscou a graça do Senhor para com a igreja. Todos nós, os dons espirituais, são frutos da graça de Deus, são frutos da graça divina. Assim nós vemos em Romanos 12, 6, também vemos falando na carta de 1 Coríntios, que o Espírito Santo concede os dons, visando um fim proveitoso, que é a edificação do corpo, que é o aperfeiçoamento dos santos, que é a glória de Deus acima de todas as coisas. O fim proveitoso do Senhor, o Senhor nos salva com um propósito. O Senhor nos salva com um propósito. O ministério, a nossa salvação, tudo é graça do nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Sempre dou graças a meu Deus ao vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. A nossa salvação em Cristo Jesus, graciosamente nós recebemos, fomos salvos, fomos resgatados da condenação do pecado, porque o salário do pecado, como diz Romanos 6,23, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida. Não dá para ter Cristo alguma outra coisa, ou não ter Cristo, ele é uma boa pessoa. Não, não é, de forma alguma. Bom, só um, Deus. E o Senhor Deus, sendo bondoso, misericordioso, Ele pega e provê, então, Ele nos concede maravilhosa salvação por meio do Teu Filho. E Pedro também, ele afirma, falando sobre a questão da graça divina, a graça de servirmos com os nossos dons uns aos outros. Ele fala na carta em 1 Pedro 4,10, conforme o dom que recebeu. Conforme o dom que recebeu. Cada um de nós, conforme o dom que recebeu, devemos buscar não o nosso enaltecimento, as glórias, os louros, como já disse, mas o benefício do corpo de Cristo. Nós temos que buscar em amor servir uns aos outros, como se fosse ao nosso próprio Senhor. Nossa mente está tão impregnada do conceito de desempenho que esquecemos que um dom é uma dádiva graciosa. E o texto em Coríntios fala isso. Paulo, mencionando isso na carta aos Coríntios, fala, olha, quem dá, quem concede, um só é o Senhor, um só é Deus. Ele mesmo, um só, que concede os dons. Os dons são diversos, mas o Deus Todo-Poderoso é um só. E o Deus vivo, o Senhor de todos, é um só Senhor, que edifica a vida de todos. Um só Espírito capacita toda a igreja, capacita todos os membros, mas os dons, ainda que sejam diversos, assim, e ele coloca a expressão do corpo, né? O corpo tem diversos membros, mas fazem parte do único corpo. E não existe, e ele até fala, olha, não existe membro, um corpo só de nariz, de orelha, de boca, seria alguma coisa absurda, né? Ele fala, não existe um corpo moldado só de um tipo de membro. Na verdade, cada qual na sua função, exercendo e buscando a glória do Senhor, exercendo em fidelidade ali, realmente visando dar frutos para a glória do Senhor.
E sabemos então que não é nada merecido, mas tem muito disso hoje em dia. Nós vemos nas igrejas, infelizmente, as pessoas achando que vão receber um dom por mérito. Eu estou buscando tal dom. Ué, mas a Bíblia não fala que você ganha por buscar. Você ganha porque você se converteu. E aí isso é graça também. O Espírito Santo graciosamente quebranta o nosso coração, envia aquele, ou concede ali a palavra, nos dá entendimento, a gente tem essa noção da palavra de Deus, a salvação unicamente em Cristo Jesus, e então somos salvos. Mas o mesmo Espírito Santo que nos concede entendimento, nos dá salvação por meio do nome de Jesus Cristo, da pregação da palavra em Cristo, é aquele que nos concede, nos capacita. Ele nos capacita, concede não o que queremos, mas concede o que a igreja precisa. Isso é bíblico. E a gente vê muitos absurdos sendo praticados porque as pessoas não leem, não começam a inventar coisas e não observarem as Escrituras. Servir uma concessão divina e graciosa que não merecemos, nem mereceríamos algum dia. Falar em um nome de Deus é alguma coisa maravilhosa, é uma honra poder falar no nome do Senhor a várias nações, a várias pessoas. E o Senhor fala, e de pregar onde você estiver, aonde você puder ir, pregue, anuncie, aqui, ali, lá, longe, pregue a palavra, anuncie. E o Senhor nos capacita para isso. O Senhor é aquele que nos sustenta e nos ampara para que façamos a vontade dele, para que cumpramos então essa maravilhosa obra. 2 Coríntios 4:1, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Deus é misericordioso e a sua misericórdia é a sua graça expressa especialmente para as pessoas, pessoas culpadas, pessoas pecadoras, condenadas, incapazes de se salvar, de se ajudarem. E o Senhor nos concede então essa maravilhosa possibilidade. Como ouvirão se não tem quem pregue? E o Senhor então providencia quem pregue, quem ensine, quem anuncie a palavra, quem ali conceda o ensino, a edificação para aquelas pessoas, para que elas possam então ser recebidas no corpo, se tornando-se pela ação do Espírito Santo membros, amados pelos demais membros, cooperando e sendo sustentados. Até às vezes um membro novo, né, tem que ser cuidado com carinho e tratado e ensinado e haver essa cooperação. Não podemos perder a visão de nossa incapacidade para nós não ficarmos soberbos. Até o Paulo fala sobre isso em Coríntios capítulo 13, para não nos ensoberbecermos e a pessoa ficar cheia de si. Não é esse nem aquele dom, mas tudo foi nos dado por Deus não para a nossa glória. Nós somos incapazes, nós somos limitados. Não há lugar para soberba, não há lugar para vanglória de forma alguma. Se super enfatizamos a incapacidade, nós também mobilizamos, né? Coitado de mim, eu não sou nada, eu não posso nada. Não. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Eu não posso nada mesmo, eu sou fraco. Mas o Senhor que me chamou, o Senhor que me salvou, é aquele que me capacita, que me adestra para a batalha, que me capacita para a boa obra, que nos concede
nos instrumenta, nos capacita tudo aquilo que será necessário para a nossa jornada. Então, nossa falência não é temporária, mas permanente, né, por causa do pecado. Por isso a graça é o ingrediente necessário para nos desenvolver o equilíbrio de uma vida digna na presença de Deus e um serviço cristão eficaz. Então, somos salvos pela graça e trabalhamos, estamos aí firmes no Senhor pela graça de Deus, não pela nossa vontade, mas pelo agir do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá força para acordar de manhã e buscar logo no início do dia, aprender, ouvir a palavra de Deus, orarmos, porque realmente a nossa tendência realmente é nos esfriarmos, mas o Espírito Santo, ele aquece os nossos corações, acalenta as nossas vidas com o seu agir, com a sua palavra. Também o apóstolo, ele fala de si inadequado, ele fala como sendo inadequado. Efésios 3:8 nós já lemos, 2 Coríntios 4:1 também, 1 Coríntios 15:9 e 10, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo fala de si como o maior dos pecadores e o menor dos apóstolos. Diferente do que hoje nós vemos, né, as pessoas atribuindo algum suposto título a si mesmos e requerendo de todos que todos aceitem e que os coloque lá em cima mesmo, né? Aplaudam e reverenciem tais pessoas. Paulo e os demais apóstolos nunca buscaram isso. Eles buscaram a glória de Cristo. Sola Cristo, somente o Senhor salva, e a glória é somente ao nosso Senhor Deus, nenhum outro. Aqueles que buscaram a vanglória foram comidos de bicho, ou então foram pastar 7 anos como Nabucodonosor. É um absurdo buscar a própria glória. Nós estamos aqui para buscar a glória do nosso Deus, do Deus vivo. Paulo, então, ele fala, a graça se manifestou de forma dupla na sua vida, como dom imerecido na sua salvação e como poder capacitador para realizar o seu ministério. O mais importante nós observarmos, e Paulo ele não está falando de conceitos, né, tanto teológicos, né? Ele está falando de sua própria vida, ele está dando um testemunho de vida. Ele fala, olha, eu estou falando do profundo do meu coração, eu realmente não sou nada sem Cristo. Em meio às limitações, às fraquezas, o Senhor era a sua força. O Senhor é que lhe capacitava, sim. Somos salvos pela graça e somos capacitados pela graça. A vida moderna, hoje em dia, todos querem dignidade e todos falam, não, agora fulano ele merece isso porque ele é competente, porque ele é capaz, então ele é digno de receber. Nós não somos dignos de receber a bondade de Deus. Nós não somos dignos de apregoar, de falar da graça de Deus. O Evangelho, as boas novas da salvação. Mas o Senhor nos concede essa honra. Sim. Todavia, Deus não exigiu nenhum dos dois, nem dignidade, nem competência. Deus não exigiu nada de nós. Não. Ele toma em suas mãos pessoas tanto indignas quanto incapazes. Nós não éramos dignos e nós não éramos capazes. E realiza através de nós a sua obra. As coisas loucas do mundo
essas o Senhor tome em suas mãos para humilhar os sábios, os que se acham fortes, aqueles que se acham de nobre nascimento. O Senhor capacita. Ele torna dignas, capazes somente em Cristo. Então a chave aqui sempre é isso, né? Em Cristo. Nós encontramos nossa dignidade na dignidade de Cristo, nosso Senhor. Primeiro, Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. Colossenses capítulo 1, 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O Senhor Jesus Cristo é que eficientemente nos capacita, opera em nossas vidas para realmente cumprir aquilo que Ele nos concedeu para viver, para praticar. A ministração do Evangelho só leva a dois resultados. Nós devemos levar ao mundo, o bom perfume de Cristo, 2 Coríntios 2, 14 a 17. E o mundo reage de duas formas, porque o perfume de Cristo é cheiro de vida para uns, para aqueles que se submetem, realmente se alegram e quebrantam suas vidas na presença de Cristo, mas também cheio de morte, de escravidão para aqueles que rejeitam, porque não há salvação a não ser em Cristo. A fragrância do Evangelho está na ação da graça em nossa vida. A resposta de Paulo é que a nossa suficiência vem de Deus, 2 Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Eu não tenho suficiência, eu não sou capaz. Eu sou capacitado. Eu sou agraciado com tudo aquilo que é necessário. O Senhor não nos deixa sós, o Senhor não só nos salvou ou nos concedeu um ministério, mas Ele nos capacita, Ele nos dota com aquilo que é necessário e nos ajuda a desenvolver até os nossos dons, os nossos talentos para a sua glória. A graça de Deus é a causa, então, eficiente de tudo. O único bem que possuímos é aquele que Deus realiza em nós e por meio de nós. Quando Paulo afirmou que pela graça de Deus chegou a fazer mais do que todos os outros apóstolos, ele não estava se orgulhando, falou assim, eu fiz mais que todo mundo. Não. Ele pega e, na verdade, ele está falando o contrário. Ele fala, olha, se eu fiz alguma coisa, eu fiz porque Deus me capacitou. Não foi Paulo, não foi a vontade, a força, a capacidade de Paulo, mas foi a graça de Deus na vida de Paulo. E por isso Paulo chegou a fazer o que fez, praticou o que praticou. Sim. Paulo não fala de parceria ou trabalho conjunto. Deus me deu uma ajudinha, o Espírito Santo me deu uma ajudinha, eu cooperei com Deus nessa obra dele. Não. Na verdade, tudo vem do Senhor. O seu trabalho só tem resultado positivo para Deus enquanto o Espírito Santo reina, orienta, lidera e capacita. Nós só conseguimos fazer, só somos produtivos se o Espírito Santo de Deus estiver no controle das nossas vidas. Nos deixar pleno, cheios mesmo, e nós submissos à vontade do Senhor, falar, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, me manda para onde o Senhor quiser, me capacita a fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor.
eis-me aqui. Sim. Tudo provém de Deus no final de todas as coisas, né? Tudo provém de Deus, tudo. Não há nada que não esteja provendo, não tenha sua origem no Senhor. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de maneira que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Um planta, o outro rega, mas quem dá a vida? Quem concede o crescimento? Quem concede o desenvolvimento? Deus. Deus. A graça de Deus tem de trabalhar no coração das pessoas. A princípio, trabalhou no nosso próprio coração. E depois nos capacita a servi-lo através do dom que nós temos. Nós não convertemos corações, o Espírito Santo converte. Nós não salvamos, quem salva é Deus, Ele que salva. Nós somos instrumentos e devemos sempre rogar ao Senhor: Senhor, me aperfeiçoa, me deixa cada vez mais apto para te servir, mais útil no teu reino. Nós somos fracos, indignos e inadequados. Reconhecer essas verdades é colocar-se debaixo da graça de forma humilde. Tiago 4, 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sim. Ser propício a mim, pecador, Senhor. Ser propício a mim, pecador. Sou simples servo, mas sei que o Senhor é o Todo-Poderoso, o grande Deus, que mesmo através de simples servos pode fazer grandes coisas, porque não é pela vontade do homem, não é pela força do homem, por vontade, pela capacidade do pensar, do falar, mas pela vontade de Deus, pelo poder de Deus. Devemos reconhecer a nossa indignidade diante da imensidão da graça divina. Devemos tributar a graça de Deus, a graça de Deus, todo o louvor por todas as realizações, porque Ele, através dele, que realmente as pessoas podem ser abençoadas. Ele nos toma em suas mãos e realmente abençoa outras vidas, mas não é por nós, mas pela sua graça. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos deu a honra, a dignidade de sermos colocados para o seu serviço. Devemos aprender a humildade debaixo da graça de Deus. Nós não devemos nos vangloriar, ficarmos cheios de pompa, mas falar: Senhor, eu sou um servo, sou um membro, como todos os outros. Mas, Senhor, eu sei que eu tenho um lugar, eu sei que eu nasci nesse tempo, o Senhor me colocou nesse lugar, o Senhor me capacitou com esse dom, e o Senhor tem um propósito. Me ajuda a entender esse propósito, me ajuda a cumprir esse propósito. Senhor, nesse momento, nesse lugar, para a honra e para a glória do seu santo nome. Amém.